quanto mais harmonia eu buscar dentro de mim, mais saudável eu vou ser. Menos imune, né? Mais imune, ou melhor, vou estar com relação a tudo que é bactéria, que é doença. Eu me previno na medida que eu me reequilibro. E as famílias, para elas serem saudáveis, elas exigem isso da gente. Que a gente trabalhe com tranquilidade as relações. Claro que vocês olhando para mim dizendo assim, muito fácil dizer isso quando não está lá na hora do pega, né? Eu sei. Às vezes é muito, muito difícil. Mas aí que entra nessa hora a nossa fé. Que a gente não está sozinho, que a gente tem os nossos mentores, tem os nossos anjos de guarda, que nos auxiliam naquela hora que tu está furioso, que tu fica com raiva, que o outro te machuca de alguma forma, que às vezes nem sabe o quanto te machuca. E tu precisa respirar fundo, e tu precisa naquela hora, em vez de tu dar a resposta, dar o revide, pedir, me ajuda a me acalmar. Quando, numa relação de casal, por exemplo, eu sempre brinco com os meus casais que eu atendo. Um pode surtar, dois não. Os dois juntos surtando não dá certo. Todos têm um direito um dia de dar uma surtada, não tem problema. Mas um tem que segurar as pontas. Na hora que o cara ou ela está muito bravo, deixa passar, não é hora de falar. Escuta. Mas é bobagem, é muita coisa. Calma. Porque passa, gente. A ira passa. O que não passa é a mágoa, se tu não souber trabalhar. Então, ao invés de eu magoar alguém, né, dar o troco para aquela pessoa, eu ser responsável por não ter criado a condição de pensar o pior que cada um tem dentro de si, já é muita coisa. Nós todos temos uma oncinha dentro de nós, furiosa. E ela está lá dentro. E tu tem que trabalhar ela para ela se manter lá dentro. Isso não quer dizer, pessoal, que a gente não possa dizer que está bravo, que a gente não possa dizer, olha, tu me tirou do sério hoje. Ou não estou a fim de papo agora. Pode ser dito isso. O que não pode é aquela carga de ódio ser depositada no outro como revide de algo que às vezes a gente nem escutou direito. Nas relações familiares é muito importante saber ouvir. A gente tem que falar, tem que dizer o que está bom, o que não está bom, tem que falar. Senão as coisas não se arrumam nem se constroem. Mas tem que saber ouvir. E ouvir é ouvir toda a frase. Às vezes a gente ouve até a metade. E aí a gente já tem a réplica, na ponta da língua. E, de preferência, uma réplica acusatória. Mas tu também fez tal coisa. Às vezes, no meio da frase tem uma vírgula. E a gente não dá tempo para essa vírgula. Tipo assim, tu ontem fez uma coisa que eu não gostei, aí o outro... mas eu também não gosto de tanta coisa que tu faz. E aí ele ia dizer a vírgula, mas depois eu repensei e vi que tu tinha razão. Mas no momento que eu fui lá e contra-ataquei, não dei espaço para aquela pessoa terminar a sua frase. E aí a briga já se instalou mais ainda. Então, olhem como tudo depende do nosso manejo, da nossa tranquilidade. E, principalmente, quando a gente vai num centro espírita e busca os estudos, o ESD, faz mediúnico, participa dos grupos de trabalho, todos vocês aqui, inclusive eu, todos nós, estamos buscando o quê? O autoconhecimento constantemente. Então, essas situações nos oportunizam isso. Para quê?
para que na hora da prova, na hora que a gente está lá com a família, na hora que a gente está lá com o marido, com a esposa, com o sogro, com a sogra, com os filhos, a gente saiba se conduzir. Agora, se eu não sei, se eu não me conheço, não sei como eu sou direito, qualquer coisinha que bater, eu vou revidar por coisas que eu tenho dentro de mim equivocadas, já está estragando tudo, que seria a oportunidade de arrumar. Então, tudo envolve comprometimento e cuidado. E amor, né? Principalmente. Então, esses espíritos que se reúnem vêm com essa função. Assim. Olha só, a família é o lugar por excelência onde seremos convidados a colaborar, praticando a lei de amor, de forma mais intensa e desafiadora. Somos convidados a aprender e a exercitar o amor na convivência conjugal, na maternal, na paternal, filial, fraternal, etc. Essa convivência só será saudável se a levarmos com suavidade e leveza. Aquilo que eu falei antes. A suavidade e leveza tem a ver com equilíbrio. E a gente tem que estar sempre buscando se reequilibrar. E aí se busca. Vai, frequenta o centro espírita, vai estudar, pratica atividades de esportes, pratica uma meditação, pratica uma yoga, vai caminhar no parque, vai receber energia da natureza. Isso tudo nos reequilibra, nos recarrega. Mais saudáveis nós seremos. Então, toda família começa com a união de dois seres através da união conjugal. E aí entra, assim, eu falando do autoconhecimento, a busca dessa parceria, né, pessoal? Antigamente, os casamentos se mantinham, muitas vezes, por uma tradição. Né? As pessoas ficavam casadas anos, não se separavam nunca, porque tinha a tradição de que quem casa fica até o final juntos. Hoje, os casamentos se apresentam de uma forma mais descartáveis. As questões que se apresentam, às vezes, não tão gratificantes, as pessoas chutam o balde, jogam a toalha. Eu não estou falando de uma relação que se esgotou e que o saudável para aquele casal é a separação. Às vezes, no consultório, gente, eu sou procurada para que haja, de uma forma equilibrada, o processo de desligamento e de separação. Os casais me buscam para isso. Geralmente parte de um, não dos dois. O outro, um vem e diz, olha, a situação está insustentável, não tem mais amor, não tem mais motivo para continuarmos juntos. Então, eu gostaria que essa separação fosse equilibrada, tranquila, que a gente trabalhasse esse desapego. Então, o casal vem, aí é convidado o parceiro, o cônjuge ou a cônjuge, e ali é feito um trabalho para essa separação transcorrer de uma forma equilibrada. Porque o que a maioria acontece é o pessoal quebra a mesa, quebra os pratos, e os filhos no meio daquilo tudo, né, recebendo toda aquela energia ruim. E aquilo marca, né? Marca. Nem sempre, quando a gente chega a um desfecho, muitos casais terminam de forma ruim, muito ruim. Nem sempre se termina assim, com esse equilíbrio de dizer, olha, a gente vai ficar bons amigos, mas como homem e mulher não damos mais certo. Então, as mágoas, os ressentimentos, muitas vezes, gente, são despejadas, ou melhor, nem é muitas vezes, é na maioria das vezes, nos filhos.
Eu tinha uma família que eles vieram para trazer o menino. Num primeiro momento até achei que era um casal e tal, aí depois eles me disseram que eles já estavam separados. E o menino estava sofrendo bullying na escola. Então eles trouxeram para ele ser trabalhado. Ok. Só que esse casal estava num processo de separação. E esse casal brigava muito, gente. Mas não era pouco, era muito. E eles perdiam a noção, assim, total, assim, na frente das crianças, eles diziam coisas um para os outros, um para o outro desrespeitosas, né? E as crianças ali assistindo. Um dia, o menino, na consulta, fez um desenho. Ele fez um desenho e botou um lago, 3 peixes embaixo desse lago, uma árvore e um sol. E os peixes ali embaixo. Eu fiz um desenho bonito. Eu disse, tá, e aí? Me fala do teu desenho. Para espanto meu, o desenho dele tinha o seguinte significado. Eu olhei os 3 peixes e tinham 3 árvores, também umas arvorezinhas. Aí eu disse, essas arvorezinhas aqui, quem são? E aí ele me disse, são as árvores que estão à volta do lago. E esses peixes? Esses peixes sou eu, o Mano e a Mana. E descia, agora me lembro, descia uma névoa, assim, como se fosse uma neblina na água. E ele disse, essa neblina, esse esfumaçado aqui, são os espíritos maus. Eu disse, os espíritos maus. Sim. Eles sempre estão no meio da gente. O pai e a mãe brigam muito. E eu vejo esses espíritos sempre lá em casa. Olha só, gente. Ele tinha 7 anos. Mas ele falou assim, tu tá vendo que tá saindo umas bolhas lá do céu? Pois é, mas eu rezo. E essas bolhas são os anjos que vêm me ajudar. Achei lindo, gente. Eu disse isso aí. Nessas horas que tu vê o teu espírito, os espíritos maus, que são provocados e estimulados com as brigas, com o desrespeito, com a forma, às vezes, chula de se referir um ao outro, os palavrões. Atraem esses espíritos. E essa criança tinha total percepção disso, pela sua mediunidade. Então, eu deixei, porque eu tenho um flip chart, e ali eles fazem os desenhos. Quando o pai veio buscar no final da sessão, eu pedi, olha o desenho, tal, o que tu está achando? Ah, que legal, fulaninho desenhou. Ah, quem é, filho? Aí eu disse, conta para o pai o teu desenho. Aí o pai foi ficando sério. Porque quando ele falou das brigas, não tinha como fugir, né? Não tem como esconder isso, né? Para a mãe, chamei a mesma coisa. A mãe olhou o desenho, fotografou, levou lá para a orientação da escola. E, a partir dali, eles amenizaram um pouco o processo. Amenizaram. E isso que o pai frequentava um centro espírita, sabia, eu dizia, olha o teu comprometimento, tu não é leigo, tu sabe o que tu está fazendo, abre o teu olho.
mas a criança deu o recado para os pais. E esses espíritos que reencarnam na nossa família, cada vez mais jovens, né? Eles vêm muito evoluídos, pessoal, muito evoluídos. E eles vêm para nos ensinar e nos dar uns toques. E a gente tem que ter a humildade, como adultos, de saber aprender e prestar atenção nos sinais que eles nos mostram e nos evidenciam através das suas falas e vivências. Então, assim, na hora da gente escolher o parceiro, né, vamos prestar atenção que sintonia a gente tem com esta pessoa que a gente quer seguir, construindo uma trajetória. Muitas vezes é no impulso, é só na atração, que tem que ter. Mas não é só isso, tem que ter sintonia. Antigamente as pessoas diziam, os opostos se atraem. Quem se atrai também, gente, e fica, é quem tem sintonia. Quem não tem sintonia fica um tempo, depois vai embora. Isso a gente tem que se dar conta. Então, a importância, né, dos jovens quando vão escolher o seu parceiro. A relação conjugal será mais difícil de exercitar o amor porque ela é a única no seio da família que começa voluntariamente e se mantém voluntária. É a única relação que podemos manter ou não. Podemos nos tornar ex-cônjuges legal e moralmente. Então, o companheiro, a companheira, é a única que tu escolhe aqui. As outras tu já escolheu. Então, isso é sério. Muitas vezes trazemos como cônjuges desafetos do passado para podermos exercitar o amor. Outras vezes já temos esse afeto, mas temos que aparar algumas arestas nas questões do ceder, do dar espaço, do respeitar o ritmo do outro, do se envolver com o crescimento do outro, não ter ciúmes que o parceiro está crescendo, que está evoluindo, vir atrás, não virar um casal competitivo, muito pelo contrário. Um casal tem que ter assimetria, mas tem que ter complementariedade. Ou seja, um ajuda o outro e um também cresce em separado do outro. Isso é equilíbrio, isso é saúde nas relações. Então, para que uma relação conjugal seja equilibrada e possa produzir uma mãe e um pai equilibrado, é necessário que os cônjuges colaborem um com o outro, para que haja um mínimo de harmonia na relação. Harmonia em todos os sentidos, ela é fundamental. Em realidade, somos espíritos ainda imperfeitos, convidados a conviver uns com os outros, para que cada um, a seu turno, se aperfeiçoe e colabore com o outro no seu aperfeiçoamento. Eu me aperfeiçoo, e à medida que eu me aperfeiçoo, eu contribuo com o aperfeiçoamento do outro. E colaboro no crescimento do outro. Isso é viver em família. Nós somos aqui todos uma grande família. Quando a gente reza, Pai nosso que estás no céu, nós estamos chamando Pai. Então, nós somos irmãos. Né? Isso é importante para a gente nunca esquecer. Né? Que às vezes a gente fala do outro, xinga o outro, depois vai rezar o Pai Nosso. Da boca para fora. Né? Pai Nosso aqui dentro do coração. Aí vai ter efeito. E aqui eu trouxe, porque as famílias mudaram, né, gente? Várias formas de família. Temos a família tradicional, temos as famílias que às vezes são só pai e filho, ou mãe e filhos, né? Quando se perdem, ou a mãe segue sozinha, que é muito comum as mulheres seguindo, levando a cargo os filhos, a casa, né? E o homem se omite, muitas vezes, dessa postura de comprometimento com a família. Outras vezes são as mulheres.
E ali tem também, né, uma mãe, ali tem um casal de mulheres com uma criança, outro casal de homens, outro casal com filhos adotados. Não importa. O que importa é o amor. O amor é tudo, gente. Então, vamos, né, nos trabalhar nos nossos preconceitos, na nossa forma como a gente olha o outro lá fora. Se a base é amor, está tudo certo. Aí o que acontece? Na primeira infância, né, quando a criança ainda é pequena, o espírito é dócil e está pronto para receber a educação. Ainda ele está lá meio adormecido. Então a gente, como pais, tem que correr muito para mostrar os limites, para mostrar o caminho certo das coisas que têm que ser feitas. Porque ele ainda aceita, né, com mais tranquilidade. E se nessa primeira fase, né, até os 5 anos é formada a personalidade da criança, a estrutura, a base, depois é construído em cima disso, mas a base está alicerçada ali. Então, se a gente constrói uma relação com o filho, com transparência, com firmeza, com amor, com compaixão, com carinho, com respeito, entre o casal, entre as famílias, com os avós, a criança vai absorvendo, né, pelo exemplo, como é que tem que ser feito as coisas. Se a gente é negligente, passa a mão por cima, lá na frente vai ter problema. Olha lá, na segunda infância e na adolescência, o espírito já se apresenta como é na sua natureza, tornando-se mais difícil as questões dos limites quando nas fases anteriores não foram estabelecidas. Está lá o pai querendo falar com o guri fechando os ouvidos, não quero ouvir. E a mãe com o megafone, gritando com a menina, e a guria ouvindo seu sonzinho lá,